novamente. Dando início aos métodos de ordenação, começaremos pelo Insertion Sort, ou ordenação por inserção. Esse algoritmo ordena um vetor inserindo um elemento por vez em sua posição correta. Ele é semelhante à forma como algumas pessoas costumam organizar baralho em um jogo de cartas, ao receber uma nova carta. Essas pessoas inspecionam as cartas na mão para inserir a carta recebida na posição correta. O Insertion Sort, ele funciona de uma maneira mais ou menos igual ao seguinte processo. Você escolhe um pivô, que é o elemento a ser ordenado naquele momento. Na sequência, você compara o pivô com os outros elementos do vetor, enviando para a direita os elementos maiores que o pivô, fazendo assim uma ordenação ascendente. Para fazer esse processo, nós vamos precisar de duas estruturas de repetição. Uma para percorrer o vetor a cada momento, tomando um pivô diferente, ainda não ordenado, como se estivéssemos pegando uma carta na mesa para inserir na mão. Na sequência, iremos comparar o pivô com os elementos já semi-ordenados, usando uma outra estrutura de repetição, e ele será inserido na posição correta. Vamos ver um exemplo? Suponha um vetor com os elementos ao lado. 12, 4, 6, 24, 2, 8 e 9. Nessa sequência. Nas imagens na tela, utilizaremos I para indicar a posição do pivô e J para indicar o elemento sendo comparado com o pivô. Vamos ordenando da direita para a esquerda. Então, começamos supondo que o primeiro elemento, o 12, encontra-se ordenado, o que é óbvio, já que é um vetor com um único elemento, né? Então, o vetor com um único elemento, ele encontra-se ordenado. Então, começamos nosso algoritmo selecionando o segundo elemento como pivô. Nesse caso, o nosso pivô vale 4 e está na posição 1. Vamos compará-los com os elementos à esquerda. Como o elemento à esquerda é maior, colocamos ele na posição do pivô e tentamos achar a posição para inserir o pivô, diminuindo o valor de J. Como J fica negativo, significa que passamos do início do vetor, devendo colocar o pivô na posição inicial. Percebam que, na prática, trocamos o 12 e o 4 de posição. Continuando, selecionamos agora o 6 como pivô e iremos compará-lo com o elemento imediatamente anterior, de valor 12. Como o 12 é maior, ele é armazenado na posição do pivô e diminuímos o valor de J, para ir em direção ao início do vetor. Ao compararmos com o elemento na posição 0, de valor 4, temos que o pivô é maior. Portanto, ele deve ser armazenado à frente do 4, na posição 1. Com isso, percebam que já temos 3 elementos ordenados, o 4, o 6 e o 12. Vamos agora ao próximo pivô, de valor 24, na posição 3. Observem que ele é maior que o elemento anterior e a estrutura de repetição interna irá parar, pois o 24 já está na posição correta, né? Considerando apenas esses 4 elementos. Vamos para a repetição externa, então, escolhendo o próximo pivô, no caso de valor 2. Ele é comparado com o 24, que é maior, então o 24 ocupará a posição do pivô. Na sequência, ele é comparado com 12, que também é maior, portanto, avança também uma posição. Comparamos o pivô com 6, que avança uma posição. E, por fim, com o 4, que também avança. Com isso, chegamos ao início do vetor e o 2 é inserido na posição de valor J mais 1, ou seja, na posição 0, no início do vetor. Percebam que, como peguei um valor bem fora de posição, a estrutura de repetição interna foi mais demorada, ao contrário do pivô anterior, o 24. O Insertion Sort possui essa característica adaptativa. Quando os elementos a serem inseridos já estão meio ordenados, a inserção vai mais rápida. Bom, dando continuidade, pegamos o próximo pivô, de valor 8.
Comparamos o elemento na posição anterior, de valor 24, que avança uma posição. Comparamos em seguida com o anterior, de valor 12, que também avança uma posição. Por fim, ao chegarmos na posição 2, encontramos um elemento de valor menor. Então, o pivô é inserido na posição 3. E com isso, escolhemos o último elemento do vetor, de valor 9, como pivô. Retomando a comparação, o 24 irá avançar uma posição, o 12 também irá avançar e chegaremos na posição 3, com o 8, que é menor que o pivô. O pivô é então inserido na posição 4 e o vetor estará totalmente ordenado. Bom, existem várias formas de implementar o Insertion Sort, até mesmo porque as estruturas de repetição podem ser implementadas de diferentes maneiras. Na tela, encontra-se apresentada uma das possíveis formas, mas recomendamos que você pesquise por alternativas na internet ou em livros e até tente implementar uma forma própria sem se inspirar em outros códigos. Percebam nessa implementação na tela que utilizamos um for para percorrer o vetor da segunda posição em diante, escolhendo um pivô a cada iteração. Na sequência, comparamos esse pivô com os elementos anteriores, até encontrar a posição adequada para inseri-lo. Implementem o código, escrevam uma função principal que recebe um vetor de um dado tamanho e o ordena, usando esta função. Testem e modifiquem o código para ordenar em forma decrescente, inclusive. Isso é importante para a aprendizagem e fixação dos conceitos. É isso. Em nossa próxima videoaula, abordaremos o método da seleção. Aguardo vocês.